Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém que é a primeira vez? Não? Vamos dar início aos nossos recadinhos. E a primeira coisa que nós pedimos para vocês é sobre o silêncio, pessoal. Desligar o celular. Esse é um momento nosso, um encontro nosso com Deus, com Jesus. Foi para isso que todos nós viemos até aqui, né? Então é muito importante esse momento para nós. Os atendimentos da Casa do Caminho é de terça e quinta-feira às 20 horas, na sexta-feira às 14. No domingo temos em 2 horários, que é às 9 e às 10h30. As nossas lives, as nossas palestras aqui, elas são gravadas, ficam todas lá no canal da página no Facebook. No domingo, a palestra que é gravada é a das 10h30. E eu já vou começar dando um recadinho aqui, que nesse próximo domingo nós não vamos ter a nossa palestra, por conta do nosso evento do Bazar Beneficente do Dia das Mães. Tá bom? Mas quem costuma vir aos domingos pode vir nesse dia prestigiar a nossa casa, ajudar a nossa casa e também aí comprar uma lembrancinha para as mamães ou por aquelas que temos um carinho mais especial, tá bom? Então vai ser neste domingo das 10 às 14 horas. Estão todos convidados, né? A Casa do Caminho, pessoal, ela não tem nenhuma ajuda governamental. Quem ajuda a Casa do Caminho somos todos nós que frequentamos, que amamos e cuidamos, tá? Então, nós temos o nosso bazar beneficente lá na frente. Tudo que a casa recebe de doação, é lá que a gente vende por um valor bem pequenininho, né? E esse valor revertido, ele é usado aqui na casa para pagar o aluguel, as continhas da casa e assim manter a casa aberta para todos nós, tá? A Casa do Caminho, ela auxilia também algumas famílias com a cesta básica, né? E aí nós estamos sempre pedindo quem pode fazer as suas doações de alimento, precisa ser alimento não perecível, tá bom? Que aí nós vamos juntando e forma-se uma cesta para ajudar aqueles nossos irmãos que estão precisando no momento, tá? No sábado temos também a evangelização infantil, né, que é para as nossas crianças, a partir das 8h30, não precisa agendar, é só comparecer aqui. É muito importante porque as nossas crianças, já desde pequenininhos, eles cresçam ouvindo falar de Deus, de Jesus, dos seus ensinamentos, né? Isso é muito importante para a formação e a criação deles. O Evangelho no Lar, que toda vez a gente está falando para vocês, o Evangelho no Lar, ele é muito importante, é como que eu vou dizer? É um cuidado que nós temos com a limpeza do nosso lar, com a proteção do nosso lar, né? E ele também é uma extensão do tratamento que a gente recebe aqui, né? Vamos para nossa casa levando, né? Então o Evangelho no Lar, ele é esse cuidado que a gente tem, essa limpeza energética que nós temos para com o nosso lar, né? É importante que todos façam. Caso alguém não saiba fazer, depois, após o término aqui, é só falar com uma de nós lá na frente, que nós orientamos vocês. E também sobre a orientação, que é um serviço fraterno que a casa presta. Essa orientação é o quê, né? Quem está vindo aqui pela primeira vez, vai estar conversando com uma das nossas meninas para estar falando como que achou a gente, por que veio, o que vocês esperam vindo aqui, né? E também para aqueles que já fazem os seus tratamentos, né? Ao término do tratamento, precisa estar retornando com elas, tá? Para estar relatando como é que foi, se está tudo bem, se não está, se vai ter que... através dessa conversa que ela avaliam vocês, se vai dar continuidade nesse tratamento ou não, tá bom? Então esses são os nossos recadinhos e agora eu vou convidar todos a fecharem os olhos. Quem não se sentir à vontade não tem problema.
O importante agora, pessoal, é nós procurarmos elevarmos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. E agora que vamos dando início no nosso tratamento na tarde de hoje, vamos agradecendo a Deus pela bênção da oportunidade, a bênção da reencarnação que nos permite estar aqui neste momento, Senhor, procurando um pouquinho mais sobre o Teu amor e os Teus ensinamentos. Vamos com muito amor e carinho, cumprimentando o Dr. José Maurício, que é o diretor espiritual da Casa do Caminho, bem como todos os nossos irmãos do plano espiritual que aqui já se encontra, acolhendo cada um de nós. E assim, Senhor, nós vamos pedindo aos nossos mentores individuais que neste momento tranquilize os nossos pensamentos, os nossos corações, para que assim a gente possa absorver com bastante clareza e amor todos os ensinamentos que nos forem transmitidos nessa tarde de hoje. Que assim seja, graças em Deus e em Jesus. E nesse instante eu vou deixar vocês com a Luciana, que vai fazer a palestra de hoje para nós. Obrigada, muito obrigada. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês viram aquela exclusividade, né? Eu abaixei o somzinho de fundo. Ele me desconcentra um pouco, foi por isso que eu abaixei. Mas é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Tá bom? É uma alegria estar com vocês também aí de casa. A gente não sabe quando é que vocês vão estar vendo essa live, quem está aí ao vivo. Seja bem-vindo. Lembra de colocar a sua água para fluidificar daqui a pouquinho. A gente vai fazer as vibrações. Mas nesse momento, hoje, a nossa palestra é um tema bem especial. Eu até pensei em você, Theo, agora. Sabia? Para falar da palestra. Você já brincou de argila? Não, é aquela uma massa assim de barro que amassa e faz o que você quiser. Você faz bichinho, faz carrinho. É tipo uma massinha, só que é de barro, entendeu? Por quê? Porque a nossa palestra de hoje ela vai falar sobre vaso de barro. Tá? E esse tema está no capítulo 88 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e inspirado por Emmanuel. Esse tema foi trazido através do livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Então a gente está tendo aqui a oportunidade de pensar um pouquinho, né? O que será esse vaso de barro? Porque ele fala que esse barro carrega esse tesouro, mas que é sublime, né? Mas é um vaso de barro. Normalmente, quando a gente olha para um vaso de barro, a gente não tende a dar muito valor, né? Não é como um metal, né? Não é como você receber um vaso de ouro, ou ter um vaso até de prata, por exemplo, que é um metal menos nobre. É um vaso de barro. Então a gente entende o quê? Que é uma coisa humilde, né? Que qualquer um pode comprar, que é de fácil acesso, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo ele tem uma certa fragilidade. Pode quebrar. Isso, ele pode quebrar, né? Mas, o que ele traz nesse capítulo? Primeiro ele fala assim, não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos construindo o melhor. Quando ele fala assim, não te furtes a transmitir os dons do Evangelho, ele está querendo dizer para a gente não se esquivar, para a gente não evitar trazer o dom do Evangelho. Mas primeiro a gente tem que entender, né, que dom é esse. Né? Será que tem alguma relação com aquele tesouro que está lá dentro desse vaso de barro? Né? Porque nada ele fala aqui por acaso, tudo está conectado.
E esse é o nosso trabalho hoje, é perceber que conexões são essas que ele traz nesse capítulo. Aí ele fala assim, se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Então ele está dizendo, olha, provavelmente vocês em algum momento vão passar por alguma dificuldade, você vai se sentir caído, sem forças, né? Porque quando a gente cai, a gente fica numa situação de vulnerabilidade, né? A gente está ferido, a gente está constrangido, muitas vezes machucado, a gente se sente enfraquecido. E aí nessa hora a gente normalmente vai buscar ajuda, né? Alguma mão, que alguém para me socorrer, né? E é aqui que ele está falando com a gente, para a gente entender que a gente disso, mesmo dessa fraqueza, a gente tem que procurar entender o que tem de... Quem pode nos estender a mão para que nós possamos construir o melhor. Se ele estiveste em erro ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda os semelhantes. O que ele está querendo dizer aqui? Que se ontem a gente errou e hoje a gente tem esse discernimento e a gente vê o outro errando, qual é o nosso papel hoje? Esse é um dos dons do Evangelho, é o não julgamento do outro. Porque a gente entende que a gente também já errou. Entende? É como quando a gente tem um adolescente em casa, quando a gente tem uma criança. Muitas vezes eles vão estar aprendendo, eles vão estar desenvolvendo habilidades que, até ele ficar bom naquilo, ele vai ter que repetir várias e várias vezes. E aí a gente vai ter que desenvolver o dom da paciência. Né? A gente vai ter que respirar. Eu digo assim, que a gente fica boa em respiração iógica, né? Porque você tem que respirar e contar até 1000 às vezes, né? Para você não ter uma atitude impulsiva, impensada, porque não é o tempo inteiro. Porque esquece que já foi adolescente, já foi criança. Esquece. Isso, é verdade. Aí a gente só se vê naquele papel ali de mãe ou de cuidadora daquela pessoa e esquece que a gente também tem as nossas fragilidades, né? Que a gente também passou por nossos momentos de vulnerabilidade. E quando a gente está mais ciente disso, a gente pode o quê? A gente não precisa estar o tempo inteiro se defendendo, a gente pode estar na nossa vulnerabilidade, comunicando o outro, né? Olha, nesse momento eu não estou no meu melhor momento de paciência, tá? Então vamos deixar para a gente fazer isso daqui a pouco? Vamos deixar para, sabe, um outro momento? E a gente vai ter que se preparar. Que a gente promete a dívida, né? Então prometeu, vai ter que cumprir. Mas quando a gente se prepara para isso, claro, aí a gente vai ficando mais pronto mesmo, né? Para viver aquela experiência, né? Com outras vezes que a gente ainda não está tão habilitado, a gente não está tão forte. Então, a gente entender que o outro erra, né? Vai ajudar a gente também a estar contatando a nossa vulnerabilidade e estar ajudando ele. Então, esse é um dos dons do Evangelho. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Ele está dizendo o quê? Se você está doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo quem te ouve. Ou seja, dentro de você, por mais que o seu corpo físico esteja doente, às vezes, por exemplo, pode até ter uma doença no espírito, né? Mentalmente falando, não tem problema. Se você tem esclarecimento, se você tem o evangelho sólido dentro de você, você vai poder passar uma palavra de bem para o outro. Porque o bem, ele está nos gestos. O bem não precisa efetivamente ser a gente lá e fazer um trabalho voluntário, por exemplo, de entrega de alimentação para as pessoas que estão na rua, em estado de vulnerabilidade. Muitas vezes a gente pode ter essa atitude de compaixão, mesmo nós estando adoecidos. Só que a gente tem que ter esse discernimento, tem que desenvolver essa consciência de que mesmo doente, a gente confia em Deus e a gente se coloca como instrumento dele. Né? Aí a gente consegue ter confiança de que aquilo não é uma punição. Aquilo, na verdade, é um processo, é algo que a gente tem que viver, que a gente ainda não entende o porquê.
mas que a gente confia nele. E se ele está presente em tudo, na natureza, em nós, a gente tem que estar passando por esse processo nesse momento. E é essa confiança que a gente precisa desenvolver através do adoecimento, no caso, para estar podendo transmitir isso para o outro. Se cansado, repõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém, e esforça-te para ser útil. Perseguido, esquece o mal e faze o bem que possas. Insultado, que é aquele que foi atingido na sua honra, né, na sua dignidade, aquele que foi exposto, né, que sofreu um insulto, esquece toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes quer dizer uma sucessão de mudanças, tá? Então, em meio de todas essas fraquezas e essas mudanças que vão ocorrendo, que nos rodeiam a alma, que estejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Gente, o apóstolo Paulo foi um apóstolo que passou por muitas vicissitudes. Ele passou por muitas transformações, né? Ele era um juiz em Roma, ele era um soldado romano, né? Que tinha esse papel de, como se fosse um advogado na época, né? Então, ele era um influenciador direto nas decisões. E ele acreditava muito em Deus, mas ele achava que Jesus, ele era somente é como se ele fosse falso, sabe? Como se aquilo não fosse verdadeiro. E ele foi um dos mandantes, né? Que mandou matar os cristãos. Foi um dos perseguidores dos cristãos. E ele acabou mandando matar o próprio cunhado, né? Porque ele era apaixonado por uma moça que também se tornou cristã. E então, assim, ele passou por muitas provações, mas na última delas, né, que foi quando ele se tornou, passou pelo processo de ser Saulo e passar a ser Paulo, né? Ele estava perseguindo Ananias, né, que era um discípulo também de Jesus, né? E quando ele pegou o cavalo e ele estava indo com soldados, né? Porque ele era um poderoso, né, gente? Ele meio sozinho, né? Então ele foi com todo um pessoal ali e eles estavam indo de uma cidade para outra. E nessa passagem, teve um momento que Jesus apareceu para ele e ele ficou cego. Ele perdeu a visão totalmente. E aí ele pediu para o soldado, ele sentiu que algo mudou dentro da alma dele, né? Porque ele teve contato com Jesus. Nessa hora ele caiu no chão. Tamanha força, né, de Jesus ali, energia, amor, né? Aquela resplandeceu a energia de Jesus sobre ele e aí ele caiu no chão, né? E eu não lembro exatamente como são as palavras, tá? Mas Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso, foi isso mesmo. Mas assim, naquele momento, dentro de Saulo, algo mudou, né? E aí ele pediu para o soldado levar ele num lugar. E ele ficou hospedado num lugar, e aí ele liberou os rapazes, né, os soldados, para que eles fossem embora. E quem foi socorrer ele lá? Ananias. Depois que ele teve contato com Ananias, depois que ele passou por um certo tempo ali naquela cegueira, que a gente pode entender como essa cegueira espiritual, né, que ele passou, por essa mudança profunda, ele voltou a ver através de Ananias, né? Jesus usou Ananias naquele momento. E ele passou depois 3 anos no deserto. Ele carregou muita culpa por conta dos atos dele passado, e depois ele passou por muitas provações, porque quando ele foi ter contato com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, eles também tinham medo de Saulo, porque Saulo era um perseguidor. Quem garantia que ele não era ali um infiltrado? Entende? Uma pessoa que queria conhecer a todos para
matar todos eles, né? Então, Paulo, ele sofreu dos dois lados depois, porque ele sofreu o rechaçamento do pessoal que era romano, que eram os que o seguiam, como também ele sofreu uma certa indiferença, né, dos apóstolos, até que eles passassem realmente a confiar nele. E isso nos traz que reflexão, né, sobre o vaso de barro, né? Ele estava ali num corpo de carne, como o nosso aqui, um corpo humano, né? Mas dentro dele ele carregava o tesouro que era a fé. Essa fé precisou ser transformada, porque até então a fé dele estava voltada a sangue olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, ele matava em nome da fé. Só que Jesus não traz isso pra gente. Jesus fala que Deus é amor. Entende? Então, Jesus, o Evangelho, ele traz essa verdade na sua essência. E é isso que a gente precisa filtrar para nós. O que preenche realmente, o que faz sentido na essência para mim. Porque independente desse nosso corpo de barro, né, dentro de nós tem uma essência divina. Por isso que mesmo adoecendo, vai, estende a sua mão, tenha sempre uma palavra de consolo, não se deixe levar pela fala dos outros, porque você tem que estar conectado com essa essência. Entende? Porque o vaso de barro e tem uma coisa interessante também, que no meu estudo, né, para estar trazendo essa palestra aqui hoje, que eu estava refletindo, vocês têm, ó, qualquer coisa de barro que tenha, né, ela quebra e depois ela volta para o barro. Se ela passar pelo processo, a gente pode fazer qualquer outra coisa qualquer outro artefato daquele barro, não pode? E até o mesmo vaso. E até o mesmo vaso, exatamente. Então isso também é o nosso processo reencarnatório. Entende? Quantas vezes a gente precisar vir, a gente vai vir. Porque isso também está dentro da lei divina. Mas a essência, cada vez que a gente vem sendo exposto aqui, vai aprimorando. Entende? A gente vai passando por um burilamento. E é isso que a gente tem que se esforçar para melhorar. A gente sabe que o nosso corpo tem tempo. Ele tem uma validade. Mas a nossa alma vai continuar. E é sobre isso que está falando o vaso de barro. Tá? Então ele fala assim, ó. Estamos mergulhados no turbilhão de apreensões, incertezas e inseguranças. Ser cristão não significa estar imune às contingências desfavoráveis da experiência cristã. O Senhor Jesus nos preveniu a respeito. Ele fala sobre isso em 2 Coríntios 4, 8, versículo 18. E, resumindo então, essa metáfora, né, do tesouro que está no vaso de barro, é uma mensagem poderosa que fala sobre a humildade, sobre a nossa fraqueza, que é a fraqueza humana, e a grandiosidade de Deus em nossas vidas. A grandiosidade de Deus, gente, a gente não vê Deus, né? A gente se esforça, né, para entender quem é Deus, como é Deus, né? Mas a gente não tem como saber. Mas uma coisa é certa, que aqui a gente tem vários quadros, né? E a gente sabe o quê? Que cada quadro desse foi feito através de pincelados. Então teve um pintor. A gente sabe quem é o pintor? Não. Mas... Sente a inspiração. Isso. Entende? Então, esse vaso de barro é a criação divina. E vocês sabem que tem gente, eu descobri isso também estudando, tá? Tem 209 tipos de barro. Gente, só de barro tem 209, pensa de DNA. Que somos nós, né? Então, Deus, é aí que a gente vê Deus, é na assinatura dele. Entende? Assim como o pintor. E a gente saber reconhecer isso, aí a gente vai entender que dentro de cada vaso, que é dentro de cada pessoa, tem a essência divina. E a partir desse respeito, a partir dessa percepção, é que a gente vai conseguir
chegar onde Jesus nos trouxe o ideal, que é amar o próximo como a ti mesmo. É ter compaixão pelos outros, né? Pensa, gente, se a gente se olhasse assim, como o nosso mundo ia ser? Né? Não ia ter essas guerras que estão tendo, a gente não ia ter fome, não ia ter desigualdade, não é verdade? Mas se a gente ainda não chegou nesse patamar, ok. Se a gente puder fazer por nós, pelo nosso próximo, o melhor, a gente já vai estar contribuindo, com certeza. Então, desejo a vocês uma sexta-feira, um tratamento abençoado, um final de semana também maravilhoso, viu? Se preparem, gente, sempre, assim, o coração de vocês, se vocês não estudam, para estudar o Evangelho de Jesus é esclarecedor, nos aprofunda dentro da nossa fé. E nós estamos aqui para ter fé raciocinada. A gente não, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele não traz uma fé assim superficial, sabe? A gente entende que a fé ela tem que ser raciocinada, ela tem que ter profundidade. Tá? E é por isso que a casa oferece cursos. Então, assim, se vocês ainda não estudam, se preparem para que em algum momento vocês venham estudar com a gente vai ter muito prazer em receber vocês. Eu tenho aqui uma aluna querida. Eu também sou aluna deles, as meninas. Isso aí. E todos serão muito bem-vindos, tá? Então, quero agradecer, um bom tratamento para todos. Quem vai fazer agora esse treinamento? Alguém tem que desligar o celular aí, por favor. O guarda vai fazer para nós as vibrações e a prece final. Viu? Gratidão, pessoal de casa, coloca água para purificar. Então, com o pensamento elevado a Deus, a Jesus, vamos fechando os nossos olhos. Nós vamos, nesse instante, então, doar um pouco de nós a benefício do nosso semelhante, através das nossas vibrações de amor, de paz, tranquilidade, serenidade. Então, vamos abrir os nossos corações, a nossa mente, nessas vibrações. A verdadeira caridade é aquela que não sabemos a quem estamos direcionando o nosso amor. Então, vamos começar a vibrar amor, paz, equilíbrio, harmonia pelo planeta Terra, envolvendo nessas mesmas vibrações toda a humanidade terrestre, seja os encarnados, seja os desencarnados, vibrando também por toda a fauna e flora terrestre, a todos os animais que aqui estão colocados nesse planeta que Deus nos legou para nosso benefício, nosso auxílio, o nosso desenvolvimento. Vamos vibrar por todos os doentes, muita paz, muito amor, saúde, esperança de recuperação, força de vontade para se melhorar, se modificar. Então vamos vibrando aos doentes nos hospitais, nas casas de saúde, nas creches, nos pronto-socorros, nas ruas, doentes nos asilos, doentes nas cadeias públicas, materiais, espirituais. Vamos vibrar para que os governantes de todos os países governem com sabedoria, com equidade, com justiça, voltando sempre as suas ações aos mais necessitados e buscando também sempre a paz em suas ações, em seus decretos, em suas ações. Vamos vibrar para que haja unificação das religiões em torno do Evangelho de Jesus, vibrando para todas as casas de oração, de beneficência, amor, equilíbrio, paz, fraternidade. Com a licença de Deus e Jesus, vamos vibrar por todos os nossos conhecidos, os nossos parentes, aos nossos amigos,
aquelas pessoas que se consideram nossos inimigos também, muito amor, muita paz, perdão em seus corações. Vamos vibrar pelo nosso lar, amor, paz, equilíbrio, prosperidade a cada um de nós. Que assim seja, Pai, que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. E nesse instante, então, vamos envolvendo em muito amor a Deise, que vai direcionar a prece e a abertura do trabalho de hoje. Nesse instante, então, vamos agradecendo a Deus a oportunidade que tivemos de estar aqui nessa tarde de hoje, ouvindo um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus. E assim, Senhor, te pedimos que nos abençoe, que nos fortaleça, sempre nesse nosso propósito de nos tornar pessoas melhores para o mundo em que vivemos, melhores para nós mesmos e melhores também para o nosso próximo. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que nos ajude a colocar em prática todos os ensinamentos que nos foi passado nessa tarde de hoje, colocar em prática sim, né? Porque nós precisamos, não basta só que saibamos, né? É através das nossas atitudes, dos nossos esforços, que assim a gente vai aprendendo um pouquinho mais a cada dia, e assim que se vai dando a nossa melhora. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pela bênção da oportunidade, que possamos todos nós voltar aos nossos lares, em tranquilidade, em paz, em segurança, que possamos também levar aos nossos lares, aos nossos familiares, um pouquinho do amor que aqui recebemos. E assim vamos dando por finalizado essa parte do tratamento. Que assim seja, graças em Deus e em Jesus. Graças a Deus.